a justiça, ela não vai a suceder por si sola. Ela não vai acontecer por obra de magia. O hecho de que eu esteja dentro da igreja, que eu haga mis orações, que eu dê mis dízimos, enfim, eu vivo na vida cristiana correta, isso não é suficiente para que provoquemos a justiça de Deus em nossa vida. Um exemplo muito claro que vocês vão a ver é, por exemplo, o caso de um homem chamado Lázaro. Se acorda? Lázaro. Lázaro, ele foi salvo. Os ángeles vieram e se levaram o quê? E a alma dele. Ou seja, ele foi salvo. Mas mientras ele viveu aqui, como que ele viveu? Como ele viveu? Bem? Feliz? Próspero? Como que ele viveu? Em la miséria, em la pobreza, enfermo. Aí você se pergunta, mas por que ele não era um homem correto? Sim ou não? Ele não era um homem que andava em el temor a Deus? Sim ou não? Então por que ele viveu como mendigo? Então por que ele viveu enfermo? Para que você possa entender que a justiça de Deus, ela só vem por causa da fé. Solo a fé provoca a justiça de Deus. Lázaro só teve fé para ser salvo. Ele só teve fé para ser salvo. Ele teve fé para manter-se fiel a Deus, ele teve fé para apartar-se do pecado, ele teve fé para guardar uma vida íntegra, ele teve essa fé. E por causa dessa fé, ele foi salvo. Sin embargo, ele não teve a fé para sair daquela condição injusta que ele vivia. Porque aquele que ele vivia era injusto, ou não? É justo que a pessoa siga a Jesus e viva uma vida mísera? É justo ou não? Não é justo, mas muitos estão vivendo. Não é justo que a pessoa que crê em Jesus viva enferma, não é justo. Mas há muitos que estão enfermos. Serão salvos? Sim. Se a pessoa se mantém fiel a Jesus, temerosa a Jesus, ela será salva. É evidente que ela será salva. Mas o hecho de ela viver uma vida recta não é suficiente para que ela venha ter uma vida próspera aqui, uma vida vitoriosa aqui. E no livro de Hebreus 10:38, pero mi justo viverá. Por quê? Por fé. E se vuelve atrás, não agradará que? Então você vê, Deus digo, mi justo, el mío, ele viverá por sua fé. Então minha vida será o resultado de quê? De mi fé. Não é da fé de outro. Você não depende da fé de outra pessoa. É minha fé. Então, se eu vivo na vida hoje infeliz, é minha fé. Se eu sou próspero, é minha fé. Se eu vivo enfermo, é minha fé. Se eu vivo sano, porque ele digo que mi justo viverá por sua própria fé. Então você vê que minha vida será o resultado dessa fé. É essa fé que me vai a justificar ante Deus.
Então, se não há escusa, que a pessoa diga, o bispo, pero a mim me estão haciendo brujeria. Mas isso fé. Mas o bispo, é porque eu já estou grande. Isso fé. Mas o bispo, é que o médico digo. Mas isso fé. Mas o bispo, é que me pareja. Isso fé. Porque ele não digo que me justo viverá uma fé compartida. Não. Me justo viverá. Por quê? Por sua própria fé. Então, se não interessa do que os outros digam, não interessa do que me hagam, não interessa. Porque é minha fé que vai a determinar o que acontecerá. E ponto, e acabou. Então, Deus ele só pode fazer justiça a uma pessoa quando a pessoa tem essa classe de fé. E essa classe de fé me leva a actuar. Aí entramos no que hablamos no domingo passado, São Lucas 18, verso número 7. E Deus não hará justiça a sus quem? Vê que ele digo, mi justo viverá quê? E ele digo, não hará Deus justiça a sus escorridos, que clamam a Ele dia e noite. Então você vê que Deus não pode fazer justiça para a pessoa que não vive a fé. Ele não pode fazer. Porque essa é uma pergunta, não hará Deus justiça a sus escorridos, que clamam a Ele dia e noite, ou seja, em outras palavras, traduzindo isso, Deus não hará justiça àqueles que vivem essa fé, dia tras dia, Ele não hará? Aquelas pessoas que vivem de fé em fé, Ele não hará justiça a essas pessoas. Aí Ele disse, se tardará, ou melhor, les hará esperar, lhes digo que los quê? Los defenderá, sin embargo, adiará? Se digo adiará, você só pode adiar uma coisa que você está buscando. Então, se Jesus ele vem aqui e ele começa a buscar, ele está vendo essa senhora está passando por um problema muito grave, e ele vem buscar em ela. Deixa eu ver se eu encontro em ella a fé para que eu lhe haga justiça. Ele está aqui. Jesus está aqui. E ele está aqui para quê? Para buscar. Então, se ele vai buscando, ele sabe o que você está vivendo, ou não sabe? Sabe ou não sabe? Então, por que ele não resolve esse problema? Porque ele está buscando a única coisa que ele necessita para resolver esse problema, que é sua fé. Sua fé. Então, ele busca, porque ele quer justificar a seu povo. Ele não quer ver seu povo derrotado. Ele não quer ver seu povo humilhado. Ele não quer ver seu povo sofrendo. Ele não quer ver seu povo na miséria. Claro que Deus não quer, mas Ele adiará essa classe de fé que hace a pessoa entender, não é justo que eu creia em Deus e eu viva essa vida desgraciada, perdão da palavra. Porque não é justo que eu creia nele e minha família esteja toda destruída. Não é justo. Então, porque eu não aceito isso, ele encontra em mim o que ele está buscando. Essa fé. Essa fé que não me deixa acomodar, que não me deixa entregar, que não me deixa aceitar.
Infelizmente, ele não encontrou essa fé em Lázaro. Ele encontrou a fé da salvação, mas não encontrou a fé para curar. Porque de pronto Lázaro, como muitos crentes, creia que sua enfermidade era uma prova de Deus. Há muitas pessoas dentro da igreja que ela crê que a enfermidade dela é prova de Deus. Ela crê. Ela fé dela. Como que Deus hará alguma coisa se a fé dela é essa? Imagine-se, eu fui curado de tuberculose. Eu tinha tuberculose em meus 2 pulmões. Eu fui desahuciado por el médico. Eu hice o tratamento todo tal como tinha que ser. E a tuberculose cada vez estava comendo mais meus pulmões. Então a médica me mandou para a casa e digo assim: Franklin, todo o que nós outros podíamos fazer, já lo hicimos. Já lo hicimos. Porque tu organismo combate ao medicamento. Então, nenhum medicamento que colocava poderia quitar a tuberculose. Me mandou para a casa e me digo: vamos esperar. Esperar quê? Que eu barrara. Mas aí entra a fé em la justiça de Deus. Se eu não hubiera tenido essa fé que me justificasse delante de Deus, eu me iba a morrer à luz desse 9 anos. À luz desse 9 anos eu estaria morto. Imagine-se. Se eu credera como muitos crentes, Deus me está ponendo a prova. É uma prova de Deus e eu tenho que aceitá-la. Eu estaria hoje morto. Como muitas pessoas que puderam haver evitado certas situações, mas ela não teve essa fé que me hace justo aos olhos de Deus, que provoca a justiça de Deus. Então, para que você veja a justiça, a pergunta é essa: pero quando venga el Hijo del Hombre, hallará fé em la terra? Hallará Deus fé em nos ter? Que na terra nós outros já estamos. Ele hallará fé em nos ter, ele hallará fé em mim. Porque se ele há de a fé, então se ele pronto nos hará justiça.